Abra sua Bíblia, por gentileza, em Lucas, no capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Nós iremos ler tão somente o versículo 10. Lucas 19, versículo 10. Logo após eu peço a gentileza, a compreensão e colaboração do pessoal da filmagem, porque é um pouco o meu estilo, os irmãos também conhecem, eu geralmente gosto de fazer isso, mas nem sempre posso, mas eu quero mostrar imagens, para poder ilustrar o que eu vou falar, e então eu vou me postar ali do lado com o púlpito, que dá para pegar essa câmera, e os irmãos só abrem um pouco mais, para mostrar também para quem estiver assistindo as imagens, tá certo? Então os irmãos fazem isso, não precisa abrir muito não para eu não sumir, mas abre assim que eu já sou pequeno, senão eu desapareço, tá bom? Mas vamos lá. Mas importa que Cristo apareça e que eu venha assumir a cada dia. Então, Lucas 19, versículo 10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Feche os teus olhos. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, te louvamos nesta noite, te agradecemos por tua presença, por tua bondade, por tua fidelidade, que neste testemunho eu seja uma isca, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Abençoa a tua igreja, abençoa a minha vida, me dá graça e sabedoria para transmitir aquilo que foi pedido e também glorificar o teu nome através da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Então os irmãos podem se assentar. Como eu falei, então eu vou me puxar aqui para cá um pouquinho. Tá. Então essa é a foto, essa é a minha história, tá certo? Quem sou eu? Isso. Esse aí sou eu, com os meus 8 anos, ó, 1976, tá ali. Essa foto era comum, foto de escola. Certamente a maioria dos irmãos tem essa foto, né? É muito legal essa foto. Eles pararam um tempo e voltaram, tá certo? Muito interessante. E aí eu consegui sorrir, meus dentes sempre foram separados, tá, irmãos? Esses dias minha netinha nasceu com o dente separado, e ela falou assim: vovô, você for fazer assim, você sorri, aí você põe a língua bem aqui no furinho, ó, e você sorri, ela me ensinando. Achei engraçado, que o dente dela era separado. Quando a gente vai no dentista, aí eles vêem tão separado, aí vão dando uma ajeitadinha, hoje já está um pouquinho mais fechado, pela colaboração dos dentistas, mas ele foi sempre separado, do tipo de eu morder uma maçã e ficar aquela tirinha assim da maçã do dente, né? Então essa foto também aí, eu tinha mais ou menos uns 6 anos, essa foto inclusive eu estou com a cara triste, né? Melancólica, eu ri de me acabar nesse dia, eu não conseguia nem tirar essa foto. Aí brigaram comigo, quando foi a terceira, quarta vez, todos os irmãos já tinham tirado a foto, e aí eu fui lá e me concentrei, consegui tirar essa foto aí, tá certo? Mas eu gostei sempre de sorrir, e eu acho até que eu sou novo como... a minha idade, né, é 54 anos, mas eu pareço mais novo do que a minha idade. Posso ouvir um amém? Amém. Mais forte, pode ser mais forte? Amém. Porque eu sorrio, né? Então se você sorrir, a sua tendência é ficar mais novo e mais bonito, tá certo? E sem precisar de botox. Então quem sou? Meu nome completo é José Rômulo Rangel Gomes, tá? Minha avó pediu para minha mãe colocar Rêmulo. Minha avó estava com câncer na cabeça, aquele câncer terminal, e o Rômulo e Rêmulo, eles eram romanos, aí fundadores de Roma, e o Rêmulo era mau e o Rômulo era bom, segundo achou minha mãe. E como minha avó falou para colocar Rêmulo, ela falou: não, Rêmulo é muito mau. E eu confesso que eu não conheço um Rêmulo. Alguém aqui conhece um Rêmulo? Não conheço, né? Um Judas. Tem uns nomes que ninguém quer colocar, né? Então aí minha mãe falou: não vou colocar Rêmulo, vou colocar Rômulo. Então ficou o nome hebraico, Yosef, né? José. Lá em casa, todos os homens são José e todas as mulheres são Maria. Era a visão católica de antes, né? Coloca Maria nas mulheres, coloca José nos homens. Então Landicéia Maria, Landicéia Maria, Maria Augusta e Lília Maria. 3 mulheres, minhas irmãs. E 3 homens, Luedson, José, José Alberto e José Rômulo. José Alberto e José Rômulo. Nasci em 68,
como falei, 54 anos, caminhando aí para os 55, em novembro. Nasci então em Brasília. A família é de origem pernambucana, tá? Meus pais são de Pesqueira, em Pernambuco. Então observa bem, eu falei que coloquei em Brasília, bem no início de Brasília. Brasília fez 63 anos. Eu tenho 54, então estou pertinho de Brasília. Então meus pais foram candangos, e o pai de muitos aqui são chamados também de candangos. É quem? São aquelas pessoas que vieram para construir Brasília, tá? Então em dado momento, eles criaram uma chamada Vila do Iapeí, lá na área do núcleo Bandeirante, e nessa Vila do Iapeí surgiu uma invasão, e nesta invasão morava a minha família, e ali certamente eu também devo ter sido feito. Nasci ali nos hospitais de Brasília, e depois eles resolveram transferir aquela invasão da Vila do Iapeí, no núcleo Bandeirante, para 30 quilômetros de Brasília, criando esse projeto chamado SEI, que era uma espécie de um centro ou coordenação, de invasão, não, de erradicação de invasão. Então, era um centro de erradicação de invasão. A intenção deles foi levar aquelas pessoas que estavam ali em faveladas, né, ou em favelas, para um lugar distante, que tivesse espaço e tudo, e criar a Ceilândia. Então, aqui, para quem conhece já o centro de Ceilândia hoje, ó, aqui foi bem no início, tá certo? O centro de Ceilândia. Lembrando que eu nasci em 68, então 68 ainda estava, vamos dizer assim, no comando do país, né? Os militares ainda eram um governo militar, para alguns ditadura, para outros governo, independente de qualquer coisa. O poder do país naquela época era um governo militar. Então, de certa forma, facilitava aquelas questões de, nas escolas, ter aquelas questões de você marchar, né? De você marchar, das escolas participarem de marcha, de você toda semana, em algum momento, cantar o hino nacional, hastear a bandeira, ter uma regra aí de moral e cívica e outras questões, né? Então, lembrando que, olha só, isso aqui é aquela caixa d'água, né? E Ceilândia, bem no iniciozinho, sempre foi muito precária, muita dificuldade, muita poeira, quando chuva, muita lama. Lembro-me que teve uma época que bem aqui em frente eles estavam asfaltando o centro de Ceilândia ali e cavaram aqueles bueiros, né, aqueles buracos para colocar manilha, e a chuva encheu um daqueles ali, e ali foi a minha primeira piscina, certamente, que eu tomei banho, foi na minha primeira piscina, foi nesse buraco que eles tinham feito ali, né? Depois eu também fui para os córregos aí lá abaixo da Ceilândia, tinha bastante córrego também, e o pessoal tomava muitos banhos. As casas no início eram assim, geralmente feitas de madeira, né? Geralmente com muro. Depois, as telhas na época eram de piche, aquelas telhas de piche. Havia muito problema de incêndio, você imagina, casa de madeira com telha de piche, altamente combustível, sempre dava problema de incêndio, tá certo? Aí também um outro momento aí da feira, aí a Demacol, né, me veio isso aí, eu achei interessante, e a Demacol hoje está ali, já bem grande. William, vai me ajudando aí, William, porque começou a falhar aqui, o apontador. William, lá no mídia, isso. Então eu coloquei mais uma foto, eu criancinha, né, você vê bem dócil, né, bem, uma criança. Mas nesse dia, o que acontece? Meu pai cortou meu cabelo, e eu fiquei muito zangado, muito chateado. E naquela época eu tinha chamado caminho de rato, né? Segundo eu achei, o camarada tinha feito meu cabelo caminho de rato. Mas eu baguncei nessa festa, inclusive, eu estou quietinho aí, comportado. Mas tem uma foto que eu estou com a boca aberta, até pareceu aquele jovem que cantava para nossa alegria, né? Com a boca. Então eu sempre fui uma criança assim, vamos dizer assim, peralta, como se fala, né? Minha mãe fala que com 3 anos de idade, quando a gente ia no ônibus para a creche, eu me agarrava naquele ferro que fica e ficava cantando música do Genival Lacerda, né? E aí, que não era boa, que não eram boas músicas, né? Ninguém também nem conhece. Meus pais, Antônio Luciano Gomes, já falecido, ele era
da banda de música lá em Pernambuco, trompetista, fazia composições também, acabou fazendo com que ele se envolvesse um pouco com a política, bem no início da Ceilândia. Muitas músicas daquelas de políticos, né, aquelas músicas que saem aí nos carros de som, eram compostas por meu pai, estava ligado aí ao Partido Liberal, e meu pai faleceu com 65 anos de câncer, por conta de cigarro, né, câncer do pulmão. Minha mãe é viva, tá certo? Está com 84 anos, Liceia. Inclusive, eu fui lá tirar essa foto agora correndo, e ela, para que essa foto? Eu falei, não, eu vou contar a minha vida. Você não vai falar lá de minha mãe, eu vou contar a minha vida. A sua está na minha vida, é minha mãe. Mas então eu estou sendo comedido, né, para não falar mal de ninguém, falar só de mim mesmo. Irmãos, então tenho 6 irmãos, uma de criação, mas depois conversando com minha mãe, tem 3 que eu conheço que são avulsos, né? E depois tem um outro conto que eu vou evitar falar aqui a quantidade. Mas da parte do meu pai, tá? Minha mãe sempre foi mulher quieta, comportada, mulher de Deus, sempre esforçada, trabalhou em creche muito tempo, e eu vivi uma boa parte da minha vida em creche também, viu, irmãos? Então, acompanhava a minha mãe ali, e ela foi por muito tempo aqui na Ceilândia, ligada a essa área de ação social. Muitas vezes, quando a gente vai tratar dessa área de ação social, eu lembro muito dessa atividade. Eu penso que as obras boas que os nossos pais fazem, elas podem ser repercutidas e continuar através das nossas vidas, né? Pode passar o próximo. Então aí, minha família, eu tenho 3 filhos, a mais velha, a Estela, é ruiva, a Stephanie é a do meio, Estela já está com 34 anos, Stephanie está com 31 anos, e o Lincoln está com 30 anos, tá certo? Hoje só o Lincoln está morando conosco. Aqui é a Alcileide, minha esposa. Desde o início da IDEPS, minha família congregou até por volta aí, meus filhos e minha esposa, os demais filhos, por volta aí de 2010, mais ou menos. O Lincoln, com uns 15 anos, não quis continuar congregando, eu conversei com ele bastante, mas não quis forçar. Todos eles foram criados na presença do Senhor desde que me converti. Me converti quando a Estela tinha 6 meses de idade, tá certo? Vou mostrar aí algumas outras fotos das igrejas onde nós congregamos. E muita coisa mudou na minha vida, viu, irmãos? Eu confesso que, vou mostrar a foto aí para frente, eu não sou tudo de mal que pensavam que eu sou, mas também não era aquela flor que se cheirasse, né? Vamos dizer assim. O meu pai era alcoólatra e muita coisa daquilo que me chamava a atenção dos meus erros tinha a ver também com o alcoolismo, tá certo? Sendo que vocês me veem essa pessoa animada assim e tal, só que eu era muito contador de vantagem. Hoje Deus trabalhou muita coisa no meu coração, eu sou mais quietinho, tem hora que eu sou mais afoito, mas antes, se eu fosse desafiada, o negócio... Aí muitas vezes na bebida a pessoa me desafiava e eu bebia demais só para provar que eu conseguia beber. Só que isso é um dano gravíssimo, porque às vezes eu pegava aquelas bebidas muito fortes e eu sei que se você for de guti, você nem sente o gosto. E no finalzinho você dá. Aí para aquelas pessoas que vinham fazer aquilo, parecia que eu era o cara, né? E tal. Passei por alguns apertos, não fumei maconha, tá certo? Não fumei maconha, me ofereceram de tudo que era jeito e fiz teatro na minha vida. Então uma vez eu escapei de fumar maconha porque fiz teatro. Aí você vai falar, o que tem a ver, né? Quando a pessoa me viu e eu mostrei algumas fotos do que eu era, a pessoa pensou que eu era o cara, o bandidão aqui do pessoal. E alguém lá no meio da noite tirou um cigarro de maconha gigantesco que queria fumar. Passou para um, fumou, passou para o outro. Eu não era cristão ainda, ou seja, não era convertido, porque eu me entendia católico. E aí eu falei, e agora, como é que eu faço? Eu não fumo maconha, eu não quero esse negócio, como é que eu faço? Então eu peguei aquilo ali, fiz aquela cara de quem estava se drogando, tapei aqui para não sair nada, fiz que tal, e o pessoal, tu é doido, tu está fumando, o cigarro todo, tu é mais doido do que eu pensava. E aí eu escapei, foi uma vez que assim que eu falei, e agora eu tenho que dizer não mais como, é estratégia. Davi não se agarrou lá na pilastra e ficou babando, e a barba e o cuspe escorrendo na barba para não morrer. Eu acabei fazendo isso, tá certo? Mas com a marginalização da cidade, né, as dificuldades do investimento dos governos, muita gente da minha época se marginalizou. Então, se eu pudesse dividir as pessoas da minha geração
né? Tinha uns que já estavam livres de várias coisas que estavam na igreja, mas se eu pegar uma porcentagem, se eu pegar 100% das pessoas da minha época, da minha idade mais ou menos, uma boa porcentagem está presa, uma boa porcentagem está morta, uma boa porcentagem está viva. Desses que estão vivos, alguns estão na igreja, ou muitos, e uma parte ainda está perambulando por aí, sabe, sem saber o que faz da vida, mas muita gente faleceu. Só para vocês terem ideia, aqui bem na 26, quem mora na 26, ou já foi na 26, hoje tem um campo lá sintético, muito bonito, bem feito ali, mas bem no meio, onde está aquele círculo lá do meio do campo, morreu um jovem na época do meu tamanho, chamado Maranhãozinho. Ele era dos NASA, e houve um lazer ali naquele dia, deram um tiro pelas costas, ele morreu, caiu ali no meio daquele cascalho morto, num dia de domingo aí à tarde, e hoje tem um campo de futebol sintético lá, mas por tempos, muitas pessoas, eu vi, infelizmente, muitas pessoas perderem a vida por causa de bobagem, né? Então Deus nos livrou. Quem conhece a cidade há muito tempo, eu vim para cá em 79, vai lembrar, pastor Anso já mencionou isso, que um repórter chamado Mário Eugênio, ele chamava essa cidade de Caldeirão do Diabo, a área de Ceilândia, Pessu especificamente, né? De Caldeirão do Diabo. Então, Satanás, na verdade, ele quer nos destruir, ele veio para roubar, matar e destruir, mas Deus nos deu vida e vida com abundância. Então, hoje, se você olhar o Pessu e achar que tem igreja demais, não fique preocupado, alguém já chamou aqui de Caldeirão do Diabo, significa que Deus está investindo nessa cidade, e onde você vai tem uma igreja. Aí alguém lá no juízo final era do Caldeirão do Diabo, não, lá tinha igreja. Você dizer que não tinha uma igreja para ir, você está mentindo, vai para o lago de fogo e enxofre, né? Porque hoje tem, aí deve estar bem aqui no P3, né? Pode passar. Então aí mais algumas fotos da família, ali está então meus netos, né? Aí está o Enzo, que sempre está aqui, vocês conhecem mais, está a Lavínia ali. O Enzo fez 7 anos, dia 28 agora de abril, a Lavínia fez 5 anos e a Lívia tem 3 aninhos, tá certo? Vai fazer 5 anos e a Lívia tem 3. Pode passar. Só um detalhe, a Lavínia e a Lívia são filhas da Estela, a ruiva, né? E o Enzo é filho do Lincoln, o caçula, tá bom? Então pode passar, mais uma lembrança, só volta esse texto ali, ó, por favor. Eis que Deus é meu ajudador, o Senhor é quem sustenta a minha vida. Por isso que eu falei, certamente, antigamente se corria muito risco, né? Muito perigo. Então, se você está vivo hoje, como está aí vivo, sentado assistindo, então você tem que dar graças a Deus. Falar da minha vida hoje também é um motivo de agradecimento por estar aqui. Agradecimento aos meus pais, à minha mãe e todos aqueles que fizeram parte da minha vida e da minha história, e Deus por sua misericórdia de me trazer aqui, porque certamente eu já escapei de muitas situações. Pode passar o próximo. Então eu de fato eu posso colocar a minha vida antes de Cristo e depois de Cristo, lembrando que eu me converti em 89, eu tinha aí por volta de 20 anos, tá certo? Eu estou com 54, então a maior parte da minha vida já estou na igreja, então foi um grande livramento. Mas quando eu me converti com 20 anos, eu já me arrependi de não ter me arrependido antes, né? Me arrependi de não ter me arrependido. Pode passar. Tá certo, então essa é uma foto, uma delas. Eu tinha outras fotos, algumas ficou perdidas em alguns CDs, depois que eu encontrei eu mostro para vocês. Mas essa época eu tinha 16 anos, isso foi em 1986, eu tinha 16 anos. Agora o que acontece? Tinha um camarada, você vai saber quem é, que ele falava assim: eu prefiro ser uma metamorfose ambulante, transformação. Então eu era isso, eu era essa transformação. Aquela foto ali, alguns pensavam que eu era maconheiro, outros pensavam que eu era roqueiro, outros achavam que eu era até homossexual, né? Pela cara ali, outros pensavam até que eu era. Já tiraram o sarro. E minha mãe tinha medo que eu fosse, né? Aquele cuidado de mãe, nunca falava nada, mas um dia dessa ela revelou. Mas eu nunca me pensei nessa área, viu, gente? Nunca. Então, inclusive o pessoal um dia falou: tu toma aquele remédio para crescer cabelo, o problema é que dá impotência. Eu falei: então eu fico careca, tá, beleza. Preferi ficar careca, por isso que eu estou aqui careca. Então olha só, então me converti
com 20 anos. Então, isso é antes da minha conversão. Então, o que que houve? Por falta de várias atividades e dificuldades que os jovens enfrentavam aqui, começou a se reunir em grupos de jovens. Naquela época a música era música americana, né? Era o break, funk, né? Aquelas músicas, principalmente o break, voltadas aí com boom, das músicas do Michael Jackson, Moonwalk, aquele negócio de andar para trás, break, colocar a mão na parede, fingir que tem um vidro, e andar e fazer umas manobras. E aí o que que acontece? Surgiu aqui no setor pessoal vários grupos, várias turmas, e eu pertencia a uma turma chamada Slade, que significa deslizante. E como eu sempre conversava demais, eu sempre conversei demais, e quando eu conversava, eu me achava o bom, né? Eu pensava, eu sou o filósofo, eu sou o psicanalista, pensava eu, né? E aí alguém falava do Freud, aí eu comecei, dizia Freud, e eu me contando vantagem, dizia o Freud, e eu era o Freud do Freud, tipo imitando o Freud, que era o psicanalista. Quando surgiu a turma, o meu apelido em casa já era Pim. Meu pai colocava apelido em todo mundo, Caboré, Pinguim, eu era Pinguim. Depois eu fui saber que eu era magrinho, eu pensava que eu era Pinguim, que era gordo. Mas eu era magrinho, todo sequinho. Mas meu pai colocou Pinguim e na família ficou Pim. Então hoje, passou aquela época do Silvio Santos, 1, 2, 3, Pim, 3, 4, Pim, sei que Pim, né? Aquela época eu sofri demais por causa disso. Mas, minha família, se eu for lá hoje, eles vão me chamar de Pim, né? Aquela foto daquele menininho lá na frente, Pim. E aí o que acontece? Aí todo mundo tinha que ter um pseudônimo, o nome fake aí, o pseudônimo, o vulgo. Aí eu sou fulano, eu sou Bon Scott, eu sou Bob Dylan, eu sou Bob Marley. E eu falei, eu sou Pink Floyd. Ó, eu fui bem original, porque eu já era Pim, não roubei de ninguém, eu era o Pinguim, né? Eu já era Pim. E o Floyd não era do Pink Floyd do roqueiro, era do Floyd que eu achava que era, tá certo? Beleza, então o que acontece? E cada uma dessas turmas começaram a fazer lazeres aqui no setor pessoal. Então ia na administração, pedia bola, mesa de ping-pong, rede de vôlei, pedia tinta, pintava os meio-fios, arrumava. Alguém chegava com aquelas caixas de som, de madeirite, fazia um som, e todo mundo lá dançando, aquelas equipes dançando, os jovens dançando, passava o dia ali naquele lazer, não tinha muita atividade. Inicialmente era uma coisa boa, e explodiu em Brasília essas turmas. E uma pessoa, a fim de ganhar dinheiro, começou a fazer competição entre essas turmas, parecendo galpões que eram chamados de paradão. Tinha uns que era paradão, tinha vários nomes. E essa pessoa, para ganhar dinheiro com essas turmas nas competições, começou a fazer inscrição das turmas e fazer competições. E isso virou Brasília de cabeça para baixo. Competições, na época não tinha internet, era TV e rádio. Então no rádio, aliás, ele falava, a tarefa desta semana é óleo. Aquela turma já saía correndo atrás de óleo. Ia se virar em óleo, então tinha que apresentar, quem apresentasse a maior quantidade de latas de óleo, ganhava o concurso. Tinha que levar uma mulher para desfilar, uma moça para desfilar, e tinha que levar uma equipe de dança. E para levar essa equipe de dança, então, todo o pessoal começou a dançar, e a minha turma, a gente montou um grupo chamado, olha o nome, deixa eu beber água aqui. O nome da turma, The Furious 8. The Furious 8 significa os 8 furacões. Os 8 furacões. E eu era um desses The Furious 8. Eu era um deles, né? E eu não sei se por causa do meu jeito, ou já essa chamada para liderança, o que a gente vê, pastor? A pessoa, esses dias, pastor sempre fala da área de liderança e ministra nessa área, pastor Anderson, e aqui a gente tem sempre classe de liderança. Nós sempre vamos influenciar bom ou mal, não é isso? Então eu já tinha influência, de certa forma, sei que eu também não percebia isso. Eu já tinha essa chamada, quem sabe, para ser pastor, mas estava desviado do compromisso, né? Então o que acontece? Eu era o dançarino principal, entre aspas, mas não é balé não, era break, tá bom, gente? Dançarina era de break naquela época. E aí o que acontece? Então enquanto o pessoal fazia uma fila, fazendo aquelas minhoquinhas assim, ó, com os braços, eu caía aqui assim, ó, e passava pelo meio das pernas dele fazendo aquela minhoquinha assim, ó. Aí saía lá na frente fazendo os breakdance, né? E acabou que nós fomos um dia cantar lá, dançar lá nas Mex.
teve um evento da Asmex e o rapaz viu, gostou e chamou a gente. Aí eu me produzi, cheguei em casa, peguei aquele pente, né? Que é aquele... E meu cabelo ficou desse tamanho, joguei talco, joguei purpurina, coloquei um fone de ouvido, aí aquela molinha do fone de ouvido antes era enroladinha assim, coloquei aqui na mão, coloquei a luva, vestido de preto, todo mundo de verde, então a gente ia dançando ali naquela, e cada um fazendo uma coisa. Era a época dos Globetrotters, estavam famosos aqueles cabelões dos Globetrotters. Globetrotters era um grupo de malabaristas do basquete, então eles faziam várias tomadas do basquete, bem interessante também, eu acho até que eles já existem até hoje, com outros personagens de outro jeito. Mas então, isso se alastrou, dança, então vários grupos em Brasília faziam dança, tá certo? Concursos, apresentações e tal. Só que o que acontece? E aí eles começaram a se identificar, cada um desses grupos usava um colar com um anel. Preste bem atenção, um colar com um anel. Alguém falou, pastor, esse colar no seu pescoço era da macumba? É coisa ligada aos guias, não sei o que, não tinha nada a ver. O que acontece? Cada um tinha um colar com um anel. E aí veio um amigo que hoje é pastor, na época ele veio e me desafiou. A pessoa ganhava esse colar e esse anel com as meninas. Aí ele me desafiou e falou, vamos ver quem ganha mais colar e mais anel? Eu ganhei 100 colares e 300 anéis. Né? Claro que na época eu sei que eu não fazia nada na vida nesse sentido também, né? Não tinha emprego, era uma série de questões, né? Então o que acontece? Eu tinha 100 colares no pescoço, 300 anéis, e depois eu coloquei anéis no dedo, 22 braceletes nesse braço, 100 pulseiras nesse, aí fiz uns broches, inclusive broche de mim mesmo, né? Fiz uns broches, né? Tinha Contra Fumo, tinha do Michael Jackson, tinha da Janis Joplin, do Traje a Rigor, Plebe Rude, que eram as bandas de rock da época, e eu colocava assim, e aí veio um cunhado cheio da ideia, me deu um macacão laranjado de eletricista predial, e eu resolvi usar também esse macacão laranjado. Então imagina eu de macacão, um macacão, aqueles completos lá embaixo, laranjado, aí eu peguei um tênis branco, pintei fluorescente, amarelo, laranjado e vermelho. Então eu andava com esse tênis fluorescente, com esse macacão, né, alaranjado, com esse aparato, e ainda ganhei de uma menina na época uma fita laranjada, torcida, e eu colocava essa fita laranjada no cabelo, e era assim que eu andava para todo lugar, tá certo? Era assim que eu andava, e isso na minha adolescência. Hoje a gente compreende, olhando do ponto de vista psicológico, que a depender da idade, somos chamados, levados a pertencer a um grupo, a uma tribo, entre aspas, né? Para que não seja. Então, naquela época, o movimento era esse. E aí eu estava. Quando fiz 18 anos que me alistei, aí pode passar agora aí, próximo. Quando fiz 18 anos, eu tive que tirar todo aquele aparato. Então, quem me olhava já não via mais aquela pessoa, tá certo? Mas o pensamento era igual, eu não sabia de fato o que daria a minha vida nesse aspecto. Mas em 1987 eu incorporei nas Forças Armadas. Então quando eu falei de agradecimento e de milagre, por quê? Talvez para você é bobeira, é besteira eu falar isso aqui. Mas o exército, o tamanho ideal para você entrar do exército pelo regulamento é 1,60 m. Eu tinha 1,58 m. Por que eu disse eu tinha? Porque hoje eu tenho menos, eu fui medir e estou com menos. E a tendência é diminuir, viu, irmão? Não pensa que é só eu não, você também está diminuindo, tá certo? No seu tamanho você vai diminuir, você vai ainda para os lados, ó, você vai para os lados, eu também vou, diminui o tamanho, o nariz continua crescendo e as orelhas, então imagina. E não é só eu não, é todo mundo. Quer te desanimar não, mas... Nariz continua crescendo, a orelha continua crescendo, a gente diminui. Então eu entrei ali por um milagre. Quando eu fui doar sangue para fazer a identidade, o rapaz falou assim, eu tirei o sangue lá, depois eu vi todo mundo falando, aí tirei quase 1 litro de sangue meu, ou tiraram uma bolsa, não sei o quê. E eu, por que tiraram só uma seringa de mim? Fiquei chateado, tiraram só uma seringa de mim. Aqui é a Thalys. Mas observa bem, aí eu fiquei triste demais, gente. Por que tiraram só uma seringa de mim? Botei lá no médico, e aí? Por que vocês tiram aí um litro de sangue, um saco de sangue de um dia e tiraram só uma seringa de mim? Ele falou, não,
porque você tem que ter 50 quilos para tirar. Então, olha só, eu tinha 1,58 m e não tinha nem 50 quilos. Como é que você tem um soldado desse jeito nas Forças Armadas? Imagina, como você tem um soldado assim nas Forças Armadas. Então eu entrei, e para minha surpresa, entrei na PE, Polícia do Exército, BPB, Batalhão de Polícia do Exército de Brasília. Põe uma foto aí. Põe uma foto. Isso, olha aí. Eu até estou grande aqui, não estou? Porque estou sozinho, mas quando eu tiro foto com os outros, você vê que eu sou pequeno. Então aí foi o stand de tiros. Eu quando vejo as fotos com os outros soldados, eu me escandalizava. Mas fui para o Exército, fiquei 3 meses na PE e de lá fui para o quartel-general, por isso que eu coloquei a foto ali do quartel-general. E à época muitas pessoas diziam, quem vai para o quartel crente se desvia, quem vai para o quartel crente se desvia. Eu fui desviado e lá no quartel eu me converti com 20 anos de idade. Então para mim foi uma bênção o quartel, de fato eu não poderia nem entrar, disse que não queria entrar, lá na ficha depois eu encontrei minha ficha, fui trabalhar no lugar onde minha ficha estava arquivada, quando fui ler minha ficha estava dizendo, quer servir? Não, tudo eu coloquei não, então você não quer servir, tá certo? Você não quer servir, e aí você não tem tamanho para servir, o pessoal te põe para servir, é porque Deus tinha uma obra comigo, né? E detalhe, com essas legislações aí, para a questão de aposentadoria, eu me aposentei com 48 anos, o caçula da família, o primeiro a me aposentar, e só me aposentei porque entrei com 20 anos lá. E hoje, assim que me aposentei, primeiro dia estava em casa, segundo dia estava no cemitério, interpretando para uma surda o sepultamento do avô dela. Então, desde lá para cá, já são 6 anos que eu me aposentei, mas os irmãos são testemunha, todos esses 6 anos eu estou servindo aqui a igreja, tá certo? Então eu vi da parte de Deus, Deus encaminhando o meu coração, aquela situação, aquela conversão, porque Ele queria me usar para a glória do seu nome, tá certo? Então pode passar. Então esse aí foi o dia da minha conversão. Esse irmão ali que está, ali é o irmão Elvio, alguns já o viram aqui, tá certo? O Elvio nessa época ele tinha 5 anos que ele era crente. Se eu tenho 35 anos de crente, ele já tem 40 anos de crente. O Elvio é uma bênção de Deus, a gente conversa até hoje, ele sempre se preocupa e a gente está sempre juntos. Então nessa pracinha aqui, ele estava com a Bíblia aberta como estávamos ali, e naquele dia, no horário do almoço, eu ficava zoando os soldados lá, nem podia fazer isso, botavam um para pagar flexão, outro para pagar canguru, me achando, né? No horário do almoço, dentro do banheiro, nem podia. Aí um dia eu falei, não vou fazer isso não, e saí meio perdido, e de repente eu falei, eu vou para onde? Fiquei perdido assim no tempo, para onde eu vou? E entrei na pracinha, fui andando, vi ele sentado assim ao lado, cabeça, sabe que sumiu tudo? E eu sentei ali, e ele disse assim, você gostaria de ouvir a palavra de Deus? Eu falei assim, gostaria não, eu quero ouvir. E ele começou a pregar, e ao final da pregação eu entreguei minha vida a Cristo. E qual o texto que ele leu para mim? Esse texto que eu acabei de ler para vocês. Foi capítulo 19, do versículo 1 até o 10, falando da vida de Zaqueu. Esse dias alguém até pregou sobre o Zaqueu, não estou lembrando quem foi. Alguém lembra quem pregou? Pastor Flávio, ótimo. E então eu me converti nesse texto. E aí depois até brinquei no culto passado, em que eu tinha tudo a ver com o Zaqueu, porque o Zaqueu era baixinho. Observe, eu não percebi isso na hora, que o Zaqueu era baixinho, eu nem me veio isso na cabeça. Mas quando ele falou assim, que o Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido, aí eu botei a mão na consciência, que eu me achava, eu pensava, tu é perdido, não tem jeito para mim não. Aí ele falou assim, olha, agora que você está perdido, você vai poder ser achado. E ali, com fé eu entendi aquilo, ele orou por mim, e eu saí convertido, dali já cheguei em casa e falei, a partir de hoje eu sou crente. Aí o pessoal falou assim, não, eu morava na época na casa da minha sogra, alguns falam, não acredito. Na primeira festa que teve, tentaram me segurar, botar cerveja na minha boca, e eu, não, por favor, não faz isso, não faz isso. Assim, amigos, né, de família, e eu não quero, e realmente, desde aquele, são 35 anos que de fato, eu me converti. Aí quando, pode passar o próximo, esse é o Elvio, aí no casamento da minha filha ele foi, e ele já tinha um pouco de problema de visão, e hoje ele está cego de um outro olho, e aí ele não consegue dirigir, então
eu visitei ele lá e estou devendo mais uma visita, mais visitas a ele para a gente conversar um pouco, tá? Pode passar. O Elvio é de uma, só um minutinho, volta essa aí, ó. O Elvio é de uma família, de uma igreja presbiteriana, e é interessante a prudência e a sabedoria, e eu vejo muitas vezes em alguns momentos, pelo ensino, Deus também manifestar isso na minha vida. Quando eu me converti, a família toda católica, dos dois lados, minha esposa perguntou, será que a gente não podia ser crente na igreja católica? Aparentemente você vai falar, isso não pode, mas no coração de quem está novo convertido, aquela questão, você fica ali meio... E aí eu voltei para ele e falei, Elvio, será que eu posso ser crente na igreja católica? Ele falou assim, olha, eu sirvo a Cristo na igreja presbiteriana. Ele não falou, sou presbiteriano, né? Eu sirvo a Cristo na igreja presbiteriana, mas eu não sei onde Jesus quer que você sirva, mas você vai orar e Jesus não vai te enganar. E à época eu orei, e Deus me lembrou do pastor Simval. Eu já contei isso aqui em alguns outros momentos. Deus me lembrou do pastor Simval, porque naquela época de turma, o pastor Simval era líder de uma turma aqui na 26 dos Nazes. Naquela época muitas turmas se marginalizaram, por causa de briga, de rixa e outras coisas mais. E os Nazes à época foi uma das que mais se marginalizaram no meu ponto de vista. Eles conheciam aqui, teve até uma época que tinha pessoas aí que falavam que essa igreja aqui era dos nazistas, não dos nazistas, nazismo, né? Mas dos nazis aqui, lembrando dessa questão. E eu, nesse momento, quando eu estava orando, Deus me fez lembrar. Por quê? Porque um ano antes, eu tinha sido chamado a fazer uns desenhos para uma festa de mocidade. Então, como eu sou desenhista desde os 7 anos, gosto de desenhar e fazer arte mesmo, né? De pintar e desenhar. O que aconteceu? Ele sabia que eu fazia as camisas para as turmas, pediu para eu fazer um desenho para a igreja, isso em 88. Quando foi em 89 que eu me converti, fui para essa igreja e eu queria então mostrar algumas fotos desse momento. Então essa igreja que eu fui, inclusive quando eu cheguei, a igreja ainda era uma casinha, uma casa, né? Do lado, ela estava começando a construção. Pastor José Pereira, que é esse aqui do canto, ó, e eu estou bem aqui, ó. Essa igreja aqui também era a igreja que a Kathleen, praticamente quase que nasceu nela, né, Kathleen? Kathleen, Thalissa, quando veio para Brasília, também congregou nela. Irmão Paulo, que está ali, seu esposo também congregaram aqui. E daqui saiu muitos talentos. Era essa igreja aqui, essa da 26, e também a igreja lá da 16, pastor Paulino, onde o pastor Anderson cresceu também. Eram igrejas referenciais. E dessas 3 igrejas saiu bastante gente que hoje está pastoreando, cantando em várias áreas aí, tá bom? Então o pastor Zé Pereira nessa época era evangelista. Esse desenho eu que pintei, esse desenho também eu que fiz, novo convertido, né? Não tinha muita noção, fui tentando deixar a igreja bonita, fiz esse estilo romano aqui, né? E fiz a planta da igreja, a igreja foi construída. Pode passar o próximo? Então esse aqui, ó, 88, esse é o caminho andai nele. Eu fiz esse desenho à mão com caneta nanquim. Está aqui o pastor Luiz Carlos, que hoje é pastor lá da igreja da 27. Está aqui o pastor Moacir, que é pastor lá em Roraima. Esse aqui, ele se afastou um tempo, eu não sei onde ele se encontra. Pastor José Pereira, que é pastor hoje aqui na Adema. E aqui pastor Simval, a época em 88. Então lembra que aqui eu ainda não sou convertido. Em 89 eu me converto. Passa o próximo. Aí aqui é o primeiro, 89 eu me converti. É o primeiro desenho que eu fiz sendo crente. E a temática, renovação, era o tema. E aí eu fiz sendo crente, né? Fiz a mão com todo carinho, enfeitei e tal. Passa o próximo. E essa é a minha primeira foto crente. Minha primeira foto crente, tá certo? Olha aí o estilo, né? Pensei que tinha que ficar sério, depois eu vi que crente pode sorrir, tá? Sorri aí para você lembrar que crente pode sorrir. Então foi minha primeira foto. E isso aqui eu fiz com glitter. Passava cola e ia esticando o glitter. Passei uns 4 dias para fazer esse painel. No dia do culto, o pregador falou assim: quem fez esse painel? Aí eu já, meu Deus, lá atrás, emocionar, né? Quem fez esse painel? Aí eu me levantei e falei assim: ó, quem fez esse painel aqui estava cheio do Espírito Santo. Aí eu já fiquei animado, né? Novo convertido já. Pode passar. E essa época, irmãos, volta um minutinho. Essa época a mocidade evangelizava muito. O evangelismo na cidade era feito pelos jovens das igrejas. Então o jovem expulsava demônio, o jovem ia na rua, levava folheto, estava em todas as áreas, tá bom? E hoje também faz, né? Amém? Amém, glória a Deus.
Pode passar o próximo. Então, já bem inicialmente, o pastor Zé Pereira ficou sabendo que eu era líder de jovens. Teve uma época que essas turmas se uniram e formamos uma turma de 500 jovens. Uniu várias turmas para competir no Gama. Unimos as 500 jovens na turma. Eu pintei camisa para essas 500 jovens, com o nome de cada um atrás, escrevendo letra por letra. E também nas reuniões eu participava como líder. Assim que eu me converti, o pastor Zé Pereira ficou sabendo disso e falou: você vai ser líder de mocidade aqui na igreja. Vai ser líder. E é uma coisa tão inusitada, irmãos, interessante. Hoje seria até complicado a gente fazer isso. Mas eu lembro que em 88 eu estava na rua, inclusive com colar, com brinco, com as coisas. Estava na rua ali. E aí o pessoal veio lá e o Ivonaldo veio e me chamou para segurar um rapaz endemoniado. Eles estavam expulsando o demônio de uma pessoa e me chamaram para segurar. Eu fui lá e estou com esse seguro no braço do endemoniado aqui, né? Então eu já pensei, coragem eu tenho, né? Sou baixinho, mas sou corajoso. Estou ali segurando. Eles expulsaram o demônio daqueles jovens lá. E eu saí dali abismado. Falei, gente, os crentes têm poder. Era o pastor Zé Pereira e Ivonaldo Simval ali. Eu pensei, os crentes têm poder. O cabo estava estribuchando lá, endemoniado. Os crentes foram lá, colocaram a mão e expulsaram. Só que ali hoje, a gente estava segurando, né? O ideal é que você não segure. Você segure na autoridade. Já teve caso de eu e pastor Anderson expulsar demônio, chega lá 5 pessoas estão segurando demoniado. A gente foi lá naquele dia, e aí a gente fala, pode soltar? A pessoa, não solta. E na autoridade da palavra, no nome de Jesus, claro. Eu não estou informando os irmãos naquela época, mas o rapaz estava violento, se machucando. Eu segurei de um lado, o cunhado, o primo dele do outro, e os irmãos oraram, ele foi liberto. Pode passar o próximo. Então esse aqui é o meu primeiro desenho, meu segundo desenho crente, e eu estou aqui já na liderança da mocidade. Era o Ivamar da Fátima, Joaquim Felipe, que é o tio aí do Brian, tio do pastor Simbal, e aqui eu, pastor Alfredo, pastor Zé Pereira. E aqui eu já levei a minha primeira chamada como crente, quase fui disciplinado. Por quê? Por que você acha que eu fui quase disciplinado aí? Porque na minha cabeça eu pensava, anjo é forte, né? Anjo é forte. Mas quando eu fui colocar roupa no anjo, eu vesti o anjo como eu me vestia, de camiseta, né? Aí o pastor Alfredo, pastor, esse anjo não tem roupa não? Esse anjo não tem manga não? Porque anjo tem mangas talares, aquele negócio. Cadê as mangas desse anjo? E olha o tema, o fim vem sobre os 4 cantos da terra. O anjo já vem para arrebentar e está caindo na doutrina das Assembleias de Deus. O anjo sendo disciplinado pelas doutrinas e ele já está ali tocando a trombeta para chamar todo mundo para o arrebatamento. Possivelmente nesse sentido o anjo ia até ficar, né? Mas aí o pastor explicou, não, entende o irmão, pastor Alfredo, ele é novo convertido e ele não tem muita noção, chegou na igreja agora e ele não sabia que o anjo tem que ter manga. Daí para frente eu melhorei, viu irmãos? Tá certo? Pode passar. Aí aqui foi a festa, aí para os irmãos verem que eu tenho cabelo, olha lá. Tá certo? Então aqui era a mocidade, Antônia, hoje é lá do Ministério Ebenezer de Louvor, está aqui a Irani, o Gabriel, filho dela, está congregando aqui com a gente, ela congrega com o pastor Zé Pereira. Então aqui tem uma geração aqui, tá bom irmãos? Pode passando, tá certo? Aqui é o pai o Roberto Carlos Ambrosio, que é o pai da Ruth Sté, está aqui ó, na mocidade. Newton também chegou aqui um determinado tempo de suspensório, não sei se na época o Newton já estava aqui, né? De suspensório, cantava igual um colibri, né Nilton? Mas canta ainda também. E está aqui os irmãos, a Josenê também está aqui está a Alice, ó. Irmã Alice congrega conosco, não sei se a Alice está aqui hoje. Alice Domingas, né, irmã, se congregava aqui com a gente. Pode passar. Então aqui no final a gente balançava os caderninhos de corinho, está aqui a Adna, pastor. A Adna aqui, ó. Adna. Congregou com a gente por muito tempo. Irmã Josenê e outros irmãos aqui. Pode passar. Está eu aí, ó. Todo animado, cheio de Deus, com cabelo e tudo, né? Depois foi embora, glória a Deus, sem problema. Pode passar. Aí aqui foi, esse ano aqui eu fui um dos vices, aí nesse momento aqui, assumiu o pastor Simval, eu e outro irmão, o anjo ainda está de camiseta, ainda não me converti aqui totalmente. Eu estou vendo agora que o anjo ainda está forte do mesmo jeito, tocando a trombeta. Essa época falava-se muito da volta de Jesus,
e aí eu sou muitas vezes levado a falar, porque nem sempre a gente comenta, mas a volta de Jesus, nossa maior esperança, tá certo? Pode passar. Aí aqui está, na época também está eu aqui, ó, pastor aqui, Simbal, pastor, como é que é o pastor Alberto aqui, né? Esse pastor que já morreu, não, esse aqui já morreu, acho que esse aqui também já morreu. Esse aqui não? Morreu não? Então está vivo. Lembra dele, né? Amém. Está vivo, esse aqui faleceu, viu? Tá certo? Pastor Zé Pereira também, pastor ali. Pode passar. Aí esse aqui já foi o ano que eu fui presidente de mocidade. Então, olha só, eu fui terceiro, depois fui terceiro. Esse ano eu assumi como presidente junto com a irmã Irani. E me veio essa inspiração de fazer essa mão, tá certo? A Cristo, manancial de vida, tá certo? Naquela época era momento de nova era. E cheguei na igreja, estava esse bafafá de nova era, de 6 cores da nova era. Então, eu pintei nas camisas, em 80 e poucas ou 100 camisas, uma por uma dessas cores, para pintar as 7 cores, para não dar heresia. Foi nessa época que a pastora André me procurou para pintar as camisas dos adolescentes lá da igreja. Eu tinha acabado de pintar, ou estava pintando naquele dia as camisas. Peguei aquela chapa de radiografia e fui colocando cor por cor, até colocar as 7 cores, que são as cores do arco-íris, tá bom? Pode passando. Então aqui a época era a mocidade, quando eu fui presidente, está eu aqui no meio. E os irmãos aqui, certamente tem muitas pessoas, vocês, quem sabe, conheçam. Aqui está a Kátia, acho que a Kátia está aqui, ó. Kátia congregou conosco por muito tempo aqui, e vários outros irmãos aí, talvez se identifiquem. Tá certo? Nilton, está se vendo aí, Nilton? Aqui? Pois é, então os irmãos, pode passar? Pode passar? Aí depois outros, né? Sem santificação ninguém verá o Senhor. O dia da vinda, ó, e o anjo já está de manga, viu, irmãos? Ó, eu me converti em 89, quando foi lá por 95. 6 anos depois, o anjo agora está de manga, né? Ele ainda está de camiseta ainda, né? O ideal é que ele tivesse. Mas ele já está com está de barba, está mais velho, e já está com a espada aqui para matar quem faz mal de quem desenhou. Pode passar. Então, esse ano aqui, irmãos, 97 foi o último ano que eu fui líder de mocidade, tá? E esse folheto aqui foi da transição da 30 para 24/28. Pastor Zé Pereira tinha comprado aquela área, construiu a igreja. Na hora da igreja ser transferida, só 40% da membresia quis ir. 60% ficou, e esses 60% que ficou essa igreja da 30 foi filiada direto a 27, deixou de ser congregação da 24/28, e a gente começou a fazer confraternização das mocidades. Era Brilho Celeste e foi chamado de Comeps. Daí para frente eu só auxiliava nos cartazes, nas organizações. Mas aqui está o pastor César Cardoso, Walter Lustosa, evangelista Luiz Carlos, que é hoje o pastor lá da 27, tá certo? E outros irmãos. Pode passar. Então, minha formação, sou formado em administração, inclusive, num dos projetandos eu apresentei a Deus um curso de nível superior. Quando foi no outro ano, na ação social da igreja, eu ganhei essa bolsa de 100%, com apoio da igreja, me formei na Mauá, tá certo? Pode passar. Pode passar. Então, eu fui líder de mocidade na igreja por muito tempo, fui professor de escola dominical, fui superintendente de escola dominical, fui secretário, também fui líder de mocidade por 6 anos, e fiz curso de teologia na ETAD, Escola de Ensino Teológico das Assembleias de Deus. Foi um dos primeiros cursos que surgiu no Brasil e nas Assembleias de Deus, Paulo Macalão. Aqui foi o certificado meu de reconhecimento de pastor aqui na IDEPS, e aqui o nosso certificado de pastor na CEADIF. Então, eu fui de diácono, presbítero e evangelista lá na 24/28, tá certo? Na QNP 30 e 24/28. Aí já a pastor, eu fui junto com o pastor Anderson em 21/4/2008, tá? Então está fazendo 15 anos, né? Agora dia 21 de abril fez 15 anos que eu e o pastor Anderson fomos ordenados a pastor.
Claro, o pastor Anderson está como co-pastor e já há um bom tempo aí atuando na obra, já temos muita experiência, mas ordenado a pastor são 15 anos, tá certo? Mas praticamente desde a minha conversão, de algum modo, eu estou pastoreando ou como presidente de mocidade, ou como diácono, ou vice-pastor e etc. Pode passar. As igrejas, então irmãos, as igrejas, pode passar. Eu não fui de muitas igrejas, fui da 30, tá certo? Pode passar a próxima. A 30 se transformou na 24/28, nessa época eu fiz esse desenho aqui, que era a ideia de ter uma cúpula aqui e tal. Essa parte foi construída, essa aqui não, e agora essa foi destruída, e hoje foi feita uma reforma pelo evangelista Charlie. O evangelista Charlie, depois de fazer a reforma aqui da IDEPS, pastor Sanderson chamou ele para fazer, e essa igreja está reformada, não deu tempo de eu conseguir uma imagem nova da igreja para colocar aqui, tá certo? Pode passar. Essa aqui foi um dos cultos onde, assim que o pastor José Pereira construiu a igreja e tudo, ele foi trocado, né, foi tirado do cargo, e à época o pastor Simval tinha sido colocado no lugar dele, né? Pastor Simval sempre contou isso aqui para vocês, quando estava aqui, e sempre demonstrou uma tristeza, né? E eu entendo o lado dele, porque nesse dia, da forma que foi feita, a igreja ficou triste. E quando o pastor anunciou o nome dele, as irmãs saíram e foram embora, vários irmãos foram embora, e eu de fato já estava sobrecarregado naquela época, e conversei com o pastor no final, e saí, e fui congregar na catedral, porque eu já morava na Asa Norte desde 91, sem carro, de ônibus, então eu voltei, aliás, fui congregar na Asa Norte, nessa época aqui, tá certo? Esse púlpito inclusive foi desenho meu, a gente fez, mandou para a marcenaria, está aqui o pastor Davi Xavier, Camboim, muitos pastores aqui conhecidos, pastor Primo já falecido, tá certo? Pastor Miguel também aqui, esse dia estava enfermo, e outros aí, tá bom? Pode passar. Então está aqui eu no canto, tá certo? Está aqui pastor Alfredo, pastor Simval está aqui, nesse dia é um dia, está aqui a auxiliar de minha esposa, outros irmãos aqui, a mãe do pastor Simval aqui, Ricardo, congregou com a gente por muito tempo. Você vê que a turma, o rosto do pessoal, olha a irmã Eni, esposa do pastor Enê, o semblante de todo mundo aqui foi de tristeza, e como eu falei, nada contra o pastor Simval, ele tinha sido presidente de mocidade nessa igreja, líder e tudo, mas a forma como foi feito na época, entristeceu a igreja, os irmãos e tal. E aí, dessa época, o pastor Simval ficou nessa igreja 3 anos e pouco, mais ou menos, colocou a igreja toda em dias, de todo ponto de vista e tal, eu era secretário, estava lá junto com ele, até que ele saiu dessa igreja e foi para a sede, e da sede ele ficou com sua carta na mão, tá certo? Por volta do ano 2000, foi quando o pastor Anderson tinha saído aqui, da igreja da 16, tinha ido para a sede dele também, lá a DETAG, e eles conversando, orando, conversando, resolveram, o pastor Anderson teve a ideia de abrir a ideia, procurou o pastor Simval para compor ao pastorado da igreja, mas o Renato, que na época era diácono, e hoje é pastor ali na Amor de Deus, né? E aí surgiu a IDEPS, tá bom? Pode passar a próxima foto. Então eu congreguei um tempo na Baleia, naquela época a Baleia era assim, a intenção do pastor Paulo Leivas Macalão era fazer um espelho d'água em volta e tal. Hoje eles reformaram, está um ponto turístico, muito bonita mesmo, vale a pena você conhecer essa igreja, ela é famosa. A intenção do pastor Paulo Leivas Macalão, aquele que tem vários hinos na harpa cristã, era trazer a convenção de Madureira para cá. Ele construiu, não conseguiu terminar tudo, a obra foi embargada, e aí, hoje ela se tornou a Convenção das Assembleias de Deus de Madureira, fixada aqui em Brasília, e a sede mãe está lá ainda, lá em Madureira, tá certo? Na época que era o pastor Eduardo Sampaio, pastor dessa igreja. Então eu congreguei por 9 meses nessa igreja, e depois retornei para 24/28, e quem sabe estou aqui porque retornei para lá, para lecionar no curso de teologia da ETAD, tá certo? E aí quando abriu a IDEPS, no primeiro dia, no primeiro culto, aliás, eu estava aqui, participando do culto, inclusive transmitindo, fazendo a projeção aqui para o culto, das músicas, do tema da pregação, e como eu tinha assumido um compromisso lá na 24/28 de ser superintendente da escola dominical no mês de janeiro,
Então eu falei, quem vai estar na IDEPS é o mesmo Jesus que está aqui, então o que eu vou fazer? Vou honrar a minha palavra aqui. Eu incentivo você sempre a honrar também a sua palavra para Jesus, sabendo que nós não fazemos nada para o homem. Nós não estamos fazendo para o pastor Anso, pastor Rangel, para o Alexandre. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus e faça com amor. Então eu me comprometi, avisei para o pastor Miguel que iria sair, tá certo? Porque assim que o pastor Simval saiu, o pastor Miguel assumiu, e avisei que ia sair em dezembro, saí de lá já como evangelista, e me apresentei aqui na IDEPS como evangelista, e aí depois fui a pastor aqui já na IDEPS. Pode passar. Então a minha outra igreja, e minha última igreja, né, até a partir para a eternidade, a IDEPS aqui, tá certo? Lembrando, assim, só para vocês conhecerem também, essa imagem, claro, eu dei uma limpada nela, né, na época. É um amigo da família da pastora Andréa, da irmã Isélia, eu não lembro o nome dele. Ele sempre fazia umas fotos, umas tomadas de foto, na época não tinha nem drone, e ele mandava para a irmã Isélia. Eu peguei essa foto, pintei aqui o gramado, tirei as pinchações aqui da área da Salete, tirei um carro velho que ficava aqui, tirei uns sujos, limpei, tirei, e ficou essa imagem bonita, né? Essa primeira logo da IDEPS, que era uma arroba, tá certo? Foi a pedido do pastor Simval, à época, foi uma criação minha. Já essa foi uma empresa contratada que vigora até hoje, que é como se fosse uma mão abraçando o mundo, uma chama, né? Também, tá bom, irmãos? Pode passar. Aqui na IDEPS, então, eu tenho aprendido muito, cresci muito, ministerialmente, todos nós crescemos. Quando a IDEPS abriu, muitos pastores, pregadores, passaram a evitar a IDEPS por conta de alguns problemas ministeriais, que estavam falando da gente liberar palma, os pecados, né, na época. Liberar palma, deixar a mulher usar calça, a mulher poder usar, pintar, né, pintar as unhas, cortar cabelo, poder usar uma joia, uma coisa. Então, muitos pregadores passaram a não vir mais pregar aqui. Deus nos deu uma graça, uma palavra, começando a nos revezar entre os pastores mesmo, entre os irmãos que estavam aqui na época, pastor Anso, pastor Rangel, Simval, Renato e outros irmãos que pregavam, e nós sempre fomos pregando. Hoje vocês são testemunha que Deus tem tido misericórdia de cada um de nós, e a IDEPS tem sido referencial também nessa área. Mas aqui está uma foto antiga, aquela foto que tira na hora que a gente está comendo, né? Todo mundo aí meio pastor Anso sem graça ali, porque ele deu uma viradinha, né, e tal. Mas pode passar, pastor André ele vigiou, né, André? O pastor Anso aí, ó, de barba, né? Uma foto também histórica aqui. Aqui foi quando a gente fez 6 anos, tá certo? Pode passar também mais uma foto. Aí a gente também 3 juntos. Lembrando que em 2019 nós tivemos uma emancipação, tá certo? E a IDEPS passou, desde lá nós vamos para 4 anos de emancipação. À época o pastor Simval era o pastor presidente, pastor Anso era o co-pastor. E eu por um bom tempo eu fui o primeiro vice aqui na IDEPS. Pastor Anso assumiu como pastor presidente na emancipação e me convidou a ser co-pastor, e eu estou aqui com um coração muito alegre de pertencer a essa igreja e fazer parte desse ministério, tá bom, irmãos? Pode passar os próximos. Aí está uma foto, né, dos parabéns em 2020, né? Um evento que teve. Pode passar o próximo. Também aqui uma foto da época, né? E, irmãos, não é porque está aqui na presença do pastor Anso, não, tá bom? Ele está ali, está sempre animado. Essa cara que a IDEPS tem muito a ver com o pastor Anso, viu? Os irmãos veem que o pastor Anso, ele canta, ele dança, sapateia e ainda prega, dá estudo. O homem canta, dá estudo. Aí na história dele ele vai contar mais dessa área também. Essa é a minha história, mas a minha história também passa pela vida do pastor Anso, tá certo? Tem uma das imagens que a gente mostrou ali da mocidade, que passou, não sei se vocês viram, vocês lá na foto, tem uma imagem lá que passou, que está o pastor Anso cantando, está André, está o ministério de louvor lá da igreja, todo lá da igreja da 16, cantando. Daqui a pouco eu vou pedir para o William só voltar nessa foto para eu mostrar, para vocês sofrerem um pouquinho junto comigo também. Mas essa foto aqui, então, esse pastor é um pastor surdo, ele pregou aqui na igreja, né? E aqui foi uma das fotos que a gente tirou na época. Pode passar? Aqui também outra foto. Esse aqui esqueci o nome dele, Marquinhos, pastor Marquinhos de Goiânia, tá certo? Está aqui o Adaías, está aqui o pastor Anso, está aqui outros irmãos, Ronaldo veio aqui. Pode passar? Então, irmãos, desde que me converti, eu venho
acumulando não, comprando livros, estudando, né? Eu leio esses livros, eu pesquiso. Então, quando as pessoas me fazem questionamentos, muita coisa do que me questionam, assim, modéstia à parte, eu já vi de alguma forma, que aí muitas vezes dou resposta imediata num texto, no áudio, numa explicação. Mas quando eu não tenho, eu corro ali, tem uma série de escatologia, tem outra de várias áreas do conhecimento, tá certo? Ainda tem uma parte que ficou ali, que tem Bíblias e outros. Então eu incentivo também você a ler também. Eu trouxe aqui minha primeira Bíblia, tá certo? Essa aqui é a minha primeira Bíblia. Quando eu fui comprar ela, eu entrei numa livraria católica ali em Taguatinga, e o rapaz falou: você quer uma Bíblia católica? Aí eu falei: não, que eu sou crente. Aí ele falou assim: não, então eu vou te dar uma Bíblia de crente. E me vendeu a Bíblia de crente, aquela que tinha o marcadorzinho aqui, né? Tinha aquele marcadorzinho. Assim que eu li a Bíblia toda, eu já tirei aquele marcador. Mandei cortar aquele marcador, que parecia uma rodinha de bicicleta. Você não põe uma rodinha de bicicleta? Aí chega a hora que você já sabe andar, você não vai viver com a rodinha. Eu tirei aqueles marcadorzinhos, porque eu já estava com todos os livros da Bíblia na cabeça, tá? E só um detalhe que me fugiu, a gente vai falando, nunca falei de mim mesmo assim desse jeito, né? Então fugiu alguma coisa. Mas quando minha esposa falou para a gente ser crente na igreja católica, o irmão falou para eu orar e fui. Eu, antes de ir para 30, eu fui para a igreja católica, tá certo? Eu fui para a igreja católica, entrei aqui naquela igreja quando era pequenininho. O padre Belo estava lá fazendo a missa, levantou a hóstia: o Senhor está convosco, Ele está no meio de nós. Eu comecei a chorar, da glória a Deus. Eu não sabia o que era pentecostal, eu não sabia nada o que era esse negócio de doutrina, eu não sabia, mas eu estava tão feliz com Jesus que eu comecei a chorar, da glória a Deus, abraçado nessa Bíblia de zíper assim, ó, com a camisa xadrez de preto, vermelho e marrom, com a gravata vermelha de crochê, tá certo? Porque eu fiquei sabendo que crente usava gravata, e comprei a gravata vermelha de crochê, com a camisa xadrez, preto, vermelho e marrom. Garrei aqui a Bíblia, aqui ó, no coração, tá aqui não, no coração, e eu estava lá: aleluia, glória, aleluia, só o Senhor é Deus, obrigado Jesus, Tu é grande e tal, e a missa todinha eu ali chorando e glorificando a Deus. O pessoal começou a se cutucar e me apontar e rir, e aí eu fiquei com vergonha ali e falei: Elvio, não dá para eu ser crente na igreja católica, não consegui. Aí ele falou: então você vai continuar orando, que Deus vai te mostrar, tá? Então só faltou esse detalhe aí para edificar a nossa fé. Pode passar? Tá, irmãos, e só com um detalhe: quando a gente faz gabinete, geralmente eu pergunto se a pessoa já leu a Bíblia. Leia a sua Bíblia, irmãos. Leia a Bíblia, leia quantas vezes Deus te permitir, mas leia. Em 91 me converti, em 89, em 91 já tinha lido a Bíblia toda, e já vão-se algumas leituras que eu venho fazendo. Tá certo? Aí a IDEPS, bem no início aí, como eu falei, eu não participei de toda a construção no início, tá certo? Mas já nessa segunda parte aí eu tive bem presente, junto com o pastor Anderson, com a equipe pastoral. Pode passar, e já está indo para os finalmente, tá bom? Essa foi uma foto que o irmão nos deu aí de um drone, na época da construção. Pode passar. A IDEPS como está hoje, pode passar, pode passar. E aí hoje, a equipe pastoral, e eu louvo a Deus por toda essa trajetória, Deus me permitir fazer parte dessa igreja e dessa equipe pastoral. Deus abençoe a cada um de vocês. Vocês hoje conhecem um pouco mais da minha vida, né? A gente na verdade faz um resumo, 54 anos não são, né? É só um resumo, mas se você tiver alguma outra curiosidade, pode depois me procurar que eu te falo, tá certo? Lembrando que, trazendo para a nossa memória, que nesse texto aqui que li de Lucas 19, foi o texto da minha conversão, e Jesus até hoje continua buscando pessoas para salvar. Ele fala lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, Jesus está disposto a fazer uma festa na nossa vida. William, tenta voltar lá naquelas primeiras imagens lá da 30 da igreja, só para isso, vai lá, pode ir, lá da 30, bem, isso, passa a próxima, deixa eu ver se eu coloquei essa imagem, pode ir, mais, vai, calma aí, vai, deixa eu ver se essa foto entrou, pode ir, não entrou não, né? Ah não, então tá, então depois eu mando no grupo de WhatsApp, tá bom?
Não, Deus abençoe. O pastor fez uma cara ali. Deus abençoe os irmãos, tá? Então é de Deus não mostrar, né? Deus abençoe.